a gente precisa cuidar mais de gente. Cuidar de gente é a nossa obrigação e ponto. Mas a gente precisa de gente produtiva. Pessoas que estão sendo produtivas, batendo meta, automaticamente elas estão ganhando mais. Estão mais felizes dentro das empresas. Excelente equação, Mag. Porque a gente às vezes não se dá conta e a gente fica ali naquele, como é que eu faço pra engajar? Gente, na boa, já falei isso, tem vários cortes meus, segue mais um, Pix Engaja. E eu não posso deixar de agradecer ao nosso querido patrocinador, uma plataforma revolucionária que, sem dúvida, você que é RH precisa conhecer. A YouMentor é a única plataforma do Brasil que entrega avaliação de desempenho com universidade corporativa e mais de 300 cursos disponíveis. Gente, para quem gosta de desenvolvimento, isso é um prato cheio. A YouMentor, ela não só entrega desenvolvimento, como ela também simplifica o trabalho de RH. Sem dúvida, vai te ajudar a fortalecer a cultura de desenvolvimento e engajamento. Gente, eu sou Marcela Zaiden, sejam todos muito bem-vindos ao CNP in House. Nesse podcast, você fala sobre gestão de pessoas, liderança e cultura organizacional sem mimimi, sem meias palavras. Aqui a gente é cultura na prática. Por isso, hoje eu tenho o prazer de receber uma das mentes por trás de uma plataforma completamente revolucionária. E já abro aí parênteses, se você é RH e ainda não conhece, te convido a conhecer. Ele é um parceiro, um baita companheiro de G4 Club, e vocês vão poder hoje conhecer uma trajetória e uma história de um dos grandes especialistas de gestão de pessoas do Brasil. Magno, seja muito bem-vindo ao CNP in House. Obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos tentar compartilhar o máximo possível, porque informação boa é informação compartilhada, né? Não, sem dúvida, até porque informação boa, informação compartilhada, e você tem muito a compartilhar com a gente. Tua trajetória, e quanto tempo já de mercado, de estrada? Conta pra gente. Legal, comecei muito novo, 12 anos em multinacionais, então vi um pouquinho de tudo, trabalhei em 2 empresas com culturas totalmente diferentes uma da outra, então foi choques de cultura para mim, e também pude ver muito aquilo que funciona e o que não funciona, e a partir daí poder costurar um pouquinho e trazer muito ouvindo as dores dos nossos clientes e costurando pouco a pouco para entregar algo que realmente fosse resolver o problema das empresas e facilitar a vida do RH, né, que é o mais importante de tudo. Não, gente, para quem é RH, diga-se de passagem, a pessoa que tem mais de 15 anos de bagagem de RH, a YouMentor facilita demais. Não é porque são nossos parceiros, não, mas o fato de você poder entrar numa plataforma que tem tecnologia, que tem a parte de desenvolvimento, de engajamento, e você entender o tamanho e a potência daquele produto faz muita diferença. Queria aproveitar para a gente explorar um pouquinho mais, porque todo o processo de construção de uma plataforma como essa, Mag, ele envolve todo um discover, um aprofundamento, envolve ouvir os usuários. Conta um pouquinho pra gente de como é que foi essa trajetória até você chegar na baita plataforma que vocês têm hoje. Ótimo. Eu acho que eu vou começar pelo lado, principalmente, falando da vida do RH. Como é até hoje a dificuldade de engajar a alta liderança com o processo de gestão de pessoas. Então, muitas vezes o RH, a gente até fala que ele sofre muito porque ele sabe o que precisa ser feito e ele não consegue engajar a alta liderança dentro desses processos, ou ele tenta porque a liderança em algum momento foi numa palestra, ouviu que gestão de pessoas era fundamental para a empresa dele ter sucesso, ele volta e chega para o RH, preciso fazer funcionar tal coisa. Daí, quando coloca para rodar, ele não engaja a liderança dentro dos processos e acaba sendo, desconsiderado, acaba não dando continuidade nesse processo. E as empresas param de investir em gestão de pessoas. Então, a gente tem um desafio muito grande aqui no Brasil, que é conseguir criar essa cultura de fato, de olhar para pessoas de verdade, fazer isso funcionar na prática. E a gente só conseguiria fazer isso vivendo a experiência, primeiro de tudo. Então, eu tenho mais de 12 anos vivendo essa experiência em gestão de pessoas, assim como líder em áreas comerciais, então vai muito além só da área de gestão de pessoas, vivi o outro lado também, que é a alta liderança das empresas. E também tem os meus sócios, que também são especialistas nisso. A gente viveu muito do que as empresas, durante esses... estamos indo para o nosso 6º ano, 5º ano, indo para o 6º ano agora já de empresa. São mais de 350 mil usuários. Nossa, plataforma gigante já. São mais de 350. Então a gente tem muito dado
para tomar direção, para saber o que realmente funciona, o que não funciona, o que engaja, o que não engaja. Então foi bem bacana. E o nosso desafio é realmente mostrar como pode ser engajada a alta liderança dentro do processo de gestão de pessoas e mostrar resultado na ponta final. Porque no final do dia, aquela alta liderança, ele quer um resultado no final do dia. Acho que você trouxe um ponto que para mim é estratégico. Você sabe, você é um parceiro da CNP. Um dos nossos principais pontos e um dos nossos valores, inclusive, é sem métricas, sem resultados. Ótimo. Todas as vezes, gente, que eu conto, que eu trago, eu costumo reforçar muito que dentro da CNP, por que a CNP ela existe? Porque não é de RH para empreendedor, é de empreendedor para empreendedor. E isso faz muita diferença. E todas as vezes que eu trago esse valor dos 100 métricas, 100 resultados, o olhinho do empreendedor brilha. Porque ele entende que vai ser um RH que não vai falar só de feeling, que não vai falar só de sentimento, que vai falar de dados, de métricas. Como que vocês, dentro da YouMentor hoje, tratam esse assunto? Como que vocês trazem esses dados? E como que vocês recomendam, indicam que sejam utilizados? Excelente, Marcela. Primeiro de tudo, só trazer um lembrete aqui. Quando eu conheci a Marcela, nossos primeiros papos foi exatamente sobre isso, falando sobre ter dados na área de gestão de pessoas. Verdade. E eu falei assim, nossa, velho, me apaixonei pela Marcela. Porque eu tô cansado daquele RH, do bombonzinho que a gente brinca, que ele quer, porque a gente precisa cuidar mais de gente. Cuidar de gente é a nossa obrigação e ponto. Mas a gente precisa de gente produtiva. Pessoas que estão sendo produtivas, batendo meta, automaticamente elas estão ganhando mais. Estão mais felizes dentro das empresas. Excelente equação, Mag. Porque a gente às vezes não se dá conta e a gente fica ali naquele, como é que eu faço pra engajar? Gente, na boa, já falei isso, tem vários cortes meus, segue mais um, Pix engaja, não adianta, não fica ali achando que vai dar bombom, que vai engajar. E o Mag trouxe aqui uma equação muito bacana, que é, para você gerar engajamento, você tem que entregar, bater meta, naturalmente, bateu meta, você ganha mais, você tá mais feliz. Eu duvido, eu não achei ainda, tá? Se acharem, por favor, pode mandar lá no meu direct, algum funcionário que tá super produtivo, que tá batendo a meta, sendo reconhecido pela empresa, financeiramente, ou sendo reconhecido pelo time, e tá com o bolso cheio, que tá infeliz dentro da empresa. Se vocês encontrarem essa pessoa, manda pra mim, tá? Porque eu não achei até hoje. Manda pros dois. Aproveita já deixa aí o seu arroba pra gente para as duas pessoas mandarem, Mag. Já deixa aí. Ótimo. Quem quiser me seguir, pessoal, é só seguir lá no Magnum Barcarol. É MAGNU Barcarol. É bem fácil, não vai ter muitos. É bem fácil de achar. É só lembrar. Vou aproveitar aqui essa deixa do Mag. E se você ouvir aqui nesse podcast algum insight, alguma coisa bacana, corta. Marca a gente, marca o Mag, me marca o arroba CNP, marca o arroba Cultura na Prática, porque pra gente isso é legal, né? Tenho certeza que você tá em casa, especialmente se você estiver ouvindo, tiver o viés empreendedor, você vai entender o lado do RH, que é uma coisa bacana, que a YouMentor entendeu, e se você entender também, vai facilitar muito, e você vai entender a facilidade que a tecnologia pode trazer para a tua operação. Além disso, seu RH faz o corte também, porque aí teu líder vai acabar olhando e aí tá muito mais fácil. Ótimo. E agora você pegou, para nós entrar em dados, eu acho que você pegou um ponto muito sensível. Diretamente para o RH agora. Se você quer ser promovido, se você quer ter o engajamento da alta liderança da empresa, comece por dados. Quando você consegue trazer clareza para ele, por que desses investimentos, por que a gente está fazendo algumas coisas, fica muito mais fácil e tangível ele fazer. Porque o dono da empresa, ele está sempre olhando para a matemática das coisas. Não quer dizer que ele não é ser humano. É que se a matemática não bater, todo mundo vai morrer afogado. A empresa vai quebrar. A responsabilidade social dele é gigantesca. A gente acaba esquecendo disso. Então, trazer esses dados são muito importantes. E eu sempre digo assim, quanto mais eu consigo medir, mais justo eu sou. Incrível. Baita insight. Para mim, isso é muito importante. Quanto mais a gente consegue medir, pensa assim, pessoal. Se eu tenho lá um time com 10 colaboradores, 7 deles não estão conseguindo entregar resultado. Automaticamente, eu consigo olhar para aquilo e dar um zoom em cima daqueles 3 que não estão batendo a meta e vou ajudar eles. Porque um bom líder, de fato, ele não pode cobrar aquilo que ele não entrega. Então, se o cara está precisando de mais treinamento,
Eu vou lá e dou mais treinamento. Você tá precisando de mais feedback, mais one-on-one? Dou mais feedback, mais one-on-one. E vou conciliando. Se esse cara, a partir de 3 meses, ele não conseguiu, mesmo você fazendo tudo, chegou um momento de você dizer assim, cara, Valeu. a gente fez tudo, valeu. Ou se não dizer assim, você só tá no lugar errado. De repente ele tem um fit cultural altíssimo e de repente tem que realocar esse cara. Só que com dados eu consegui ser justo. Até mesmo para desligar ou para mudar de área. Então é extremamente importante ter essas informações para ser muito assertivo dentro do processo. Agora vamos pensar assim, imagina um time super engajado e tem 3 pessoas lá que não conseguem integrar resultado. Automaticamente eles estão sobrecarregando os outros 7. Esses outros 7 estão tendo que fazer uma força muito grande. A supervisão, que muitas vezes por não querer desligar, ou muitas vezes quando ela não tem dados, ela acaba não tendo consciência quem são as pessoas que estão ali empacando o resultado da empresa, ela mesma acaba sendo sobrecarregada e a própria liderança acaba por ser demitida no final das contas. Todo mundo se prejudica, gente. Todo mundo. Aqui o Mag trouxe uma visão muito bacana para você, líder que não entende o quanto é prejudicial para a sua equipe, para a empresa e até mesmo para o próprio indivíduo quando não existe uma métrica de avaliação. Porque quando tem um dos maiores cortes meus dentro do Instagram é exatamente falando isso. Para cada funcionário ruim, tem um bom trabalhando em dobro. Exatamente. Acabou. É isso, gente. Se você for perceber que se tem uma pessoa ruim, alguém está se sobrecarregando, você vai começar a pensar 2 vezes antes de aceitar que aquela pessoa ruim permaneça muito tempo ali. O teu papel como líder não é só, é ruim, vou trocar. Não, é avaliar, então ter um bom processo de avaliação de desempenho, com ferramenta, com sistema, com métrica, para fazer muito do que o Mag trouxe, que é justiça na avaliação, justiça na promoção, justiça no reconhecimento, e 2, que você consiga, através disso, ajudar no desenvolvimento. Porque além de você avaliar, você precisa desenvolver. Não adianta você avaliar e dizer, olha, Mag, não tá funcionando, não tá bom. Tá, mas o que precisa fazer para ficar bom? Como é que vocês hoje utilizam isso? Como que vocês criam essa... Porque é uma esteira, né? Como que vocês criam... Nem uma esteira, uma jornada. Como que vocês criam essa jornada, Mag? Ótimo. Quando eu falo da jornada, pessoal, primeiro processo, quando a gente vai rodar uma avaliação de desempenho ou algo do gênero, eu já vou mapear lá quais são os pontos que são fundamentais para a empresa. Vamos lá, visão sistêmica, foco para resultado, várias coisas que eu posso botar numa avaliação de desempenho. A gente já tem um padrão, caso você não tenha a sua, a gente já tem um padrão. Mas caso tenha alguns pilares que você queira adicionar, também pode ser adicionado. A partir do momento que eu rodei essa avaliação, eu consigo identificar onde estão os gaps desse colaborador e a própria plataforma, que nós somos a única hoje no Brasil vinculado com a universidade corporativa, então ela já traz os treinamentos que precisam baseado nos gaps do colaborador. Então vamos supor assim, e uma coisa importante, né, pessoal, a Youmento ela já foi toda estruturada pensando, identifico fortaleza, lapido para acelerar o crescimento. Se é algo que esse cara tá com uma nota muito ruim, vamos supor, na avaliação lá, vou dar fechamento em vendas, dando um exemplo, tá com uma nota 5. É de 0 a 10. 0 a 10, vamos dar um exemplo. 0 a 10. Ou pode ser qualitativa também. Tá. De 0 a 10, se 0 a 5 esse cara tá numa nota 5, eu vou botar ele fazer uma trilha completa, porque ele não entendeu muita coisa. Então ele vai ter que fazer uma completa. Se esse cara tirou uma nota de 8 a 10, eu tenho que lapidar. É só o detalhe. Não preciso fazer com que ele faça toda aquela trilha de novo. Então eu preciso ser assertivo no momento do desenvolvimento. Então eu preciso ser realmente muito focado nisso. E a Youmento é a única no Brasil que faz isso. Por quê? Na minha cabeça sempre foi assim. Imagina se você é uma médica. Eu chego no seu consultório e digo, cara, eu tô com esses sintomas, e você diz assim, Marlon, você está com gripe. Tchau pra ti. E é o que as avaliações de desempenhos faziam até então. Perfeito. Que é o quê? Ela faz o diagnóstico, o líder que não tá preparado olha pro cara, comigo, não sabe o que fazer. A plataforma da Youmento, ela faz exatamente isso. Ela identifica onde que tá o problema e ela te dá a solução, que são todos os treinamentos que preciso e alguns feedbacks já pré-pronto, que pode ser configurado pela própria empresa. Essas empresas que estão na fase de crescimento, está escalando muito rápido, crescendo muito rápido, se ela não tiver esses processos bem definidos, ela não vai garantir cultura, ela não vai garantir esse crescimento. Então, cada um vai fazer de um jeito. Então, começa a empresa a andar de lado, não ser produtiva, e cada vez mais ela passa a gastar uma energia e dinheiro muito grande. Pode ver,
A grande maior parte das empresas que estão na fase de rampagem, elas param de ter o lucro que elas tinham antes, justamente porque elas deixam de ser produtivas. Porque esse processo ele está crescendo desestruturado. Quando você tem tecnologia para ajudar nesse processo, eu garanto que tudo isso aconteça, mesmo eu não estando na ponta. Então a tecnologia ela é sim um dos principais pilares para garantir que a cultura da empresa se mantenha e se origine por muito tempo. Mag, acho que você trouxe vários pontos extremamente relevantes aqui. Te agradeço até por cada um desses insights. Desde como que você olha... A gente tá acostumado, né, gente, falar de pessoas e não envolver duas palavras quando a gente fala de pessoas. É quase que um tabu. Se eu vou falar de pessoas, eu não posso falar de tecnologia e nem posso falar de dados. Pessoas são só pessoas, feeling, sentimento. Gente, o Mag agora deu uma aula pra vocês de como que você olha pra pessoas, potencializando através da utilização de tecnologia e junto com as informações e os dados que sustentam. As coisas, elas se andam em conjunto, elas se complementam. Quando você tem o dado, quando você sabe para onde você está indo, através dos dados, o teu caminho ele vai sendo construído de maneira mais sustentável. Porque você não fica sem direção. Os dados nada mais são do que os nossos direcionadores. É o nosso farol. É pra onde que eu tô indo? Ah, ok. Meu direcionador, meu dado, me indica que neste caminho aqui é mais seguro. Então, não é porque você tá falando de pessoas que você não deve usar dados. Aí é que você deve usar dados mesmo. Porque tira muito das incertezas. Tira muito daquela visão míope que a gente fica. Mag, parabéns, assim, pela visão. Acho que isso é uma visão que faz muita diferença. Conta um pouquinho qual é o feedback hoje que vocês recebem de quem utiliza, qual é a visão hoje de quem tá, de fato, ali colocando em prática tudo isso que você falou. Bacana. Vamos falar de duas pontas, né? Vamos falar da empresa que usa a plataforma para poder melhorar a gestão de pessoas. Vamos falar do usuário também da ponta, que é a pessoa que é a maior beneficiada de toda essa tecnologia. Eu vou começar pelo nosso principal propósito da YouMentor, tá? Meu propósito de vida sempre foi desenvolver pessoas, ajudar elas a sair de um patamar e ir para outro. Isso é algo que me encanta. Se eu precisasse fazer isso pro resto da vida, eu não dependesse de dinheiro para nada, eu faria isso. E com a YouMentor eu consegui fazer isso com escalabilidade. Eu consigo ajudar as pessoas a se desenvolver num volume muito maior. Hoje são propósito. Hoje são 350 mil pessoas que a gente de alguma maneira impacta a vida delas. E eu vou deixar muito claro como que a gente faz isso. Imagina o Joãozinho lá da ponta, que ele nunca passou por uma avaliação, que ele nunca passou por um PDI. A partir do momento que aquele líder montou um PDI com ele, ele deixou claro quais são os treinamentos que ele precisa, quais são as atitudes que são esperadas, o que eu preciso para fazer para subir de nível. Quando esse cara fez os treinamentos, quando ele mudou o comportamento, ele automaticamente a tendência é ser promovido. Se ele foi promovido, ele passou a ganhar mais. Além desse cara ter evoluído financeiramente, ele evoluiu socialmente e ele levou isso para dentro de casa. Porque a esposa dele também vai mudar comportamento. Ele é uma réplica. Assim como o filho dele também vai mudar comportamento. Então a gente mudou a direção. Só de falar, olha, arrepiado. Ai, gente, bonitinho! Porque realmente isso é algo que me encanta, sabe? Saber que a gente pode realmente mudar vidas através da nossa tecnologia. Isso é muito prazeroso para nós. Se tivesse que fazer, a gente não precisasse de dinheiro, faria pro resto da vida isso. Faz esse corte aqui, pelo amor de Deus. Quando eu falo para vocês que existe propósito naquilo que a gente constrói, é sobre o que o Mag acabou de trazer. É sobre a forma que ele acabou de construir. Você vê no olhar, você vê no arrepio, você vê na profundidade que o empreendedor traz. Você, empreendedor, precisa, neste momento, refletir o que te move, que propósito é esse. Porque quando você tem esse propósito, você consegue transferir isso para a cultura. Eu tenho certeza que a cultura da YouMentor é exatamente essa que você está trazendo. Que as pessoas que trabalham ali entendem o papel delas dentro desse projeto muito maior de transformar a vida das pessoas através do desenvolvimento. Não tenho nenhuma dúvida disso, Mag. Sim, sim. É muito legal. Realmente, a gente tem um time extremamente engajado, extremamente comprometido, sabe? Você vê esse brilho no olho da galera fazendo o que faz. E é legal as pessoas dizerem assim, eu amo estar aqui, amo viver isso. Não é por causa só da YouMentor, é por causa que tem um propósito muito grande, sabe? Eles já viram os depoimentos dos usuários da ponta, falando sobre a empresa. Cara, é bizarro, a gente tem fãs na YouMentor. A gente tem um evento lá chamado YouDay, que é um evento trimestral que a gente faz. Tinha colaboradores de outra empresa dizendo assim, cara, essa empresa que a gente sonha trabalhar.
Cara, Que foi muito legal isso, bonitinho, sabe? que Porque tem uma bonitinho. cultura bem Vocês são bacana. quantas pessoas hoje na Hoje, Yumenta? 56 pessoas. Gente, que delícia. Essa fase ainda é muito gostosa, né? Porque você não Muito. tá gigante, você com certeza, Mag, te conhecendo um pouquinho, você deve conhecer os 56. Sim. E ao mesmo tempo, você também não tá pequeno a ponto de todo mundo conviver 24 horas por dia. Então você tá sempre descobrindo algo novo, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que a gente preza muito dentro da YouMentor, que não é o volume, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente sempre fala muito sobre produtividade. Muitas vezes as empresas começam a contratar pessoas e tem um volume lá, tem 100, 150 colaboradores. Quando você vai ver, 30% dessa empresa você poderia desligar porque não serve para nada. São pessoas que estão lá não sendo produtivas. Ou o inverso. De repente, se elas conseguissem ter direção clara, tivessem acompanhamento, desenvolvimento, elas estariam produzindo e entregando resultado excepcional. Mag, tem 2 casos que eu costumo ver muito na mentoria com os nossos clientes. Um desses casos é, às vezes você tem parte ali, 20% da empresa que carrega a empresa e 80% da empresa que vive por viver, né? Que tá ali quase que batendo ponto, literalmente. E o outro caso é quando você olha e você diz assim, nossa, essa empresa está entregando o que ela está entregando com esse momento, com esse engajamento. Imagine se a gente desse mais desenvolvimento. Imagine se a gente desse mais oportunidade. Imagine se eu desse mais diretriz. O quanto que eu ia conseguir entregar, às vezes, 150%, 200%, o triplo, não sei. Mas a gente tem medo de dar desenvolvimento. E é isso que eu queria até que você trouxesse. Você não me parece ser um empreendedor que tem medo de desenvolver o time. Nossa. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Aqui eu vou falar muito sobre o meu olhar como empreendedor. Além da YouMentor, eu tenho outras empresas também, mas eu sou só sócio conselheiro nelas. E minha principal colaboração lá é dentro da área de gente, nas outras. Mas falando exatamente sobre treinamento e desenvolvimento, é algo que a gente investe pesadaço, a gente investe muito dentro dos nossos colaboradores. A nossa plataforma, além de já trazer toda essa temática do desenvolvimento, a gente tem uma cultura muito forte. Toda quinta-feira, das 8 às 9 da manhã, eles têm um treinamento para soft skills, o nosso time. Então, a gente tem um roteiro do ano inteiro. Mês de janeiro, a gente vai falar sobre qualidade de vida, a gente vai falar sobre educação física, a gente vai falar sobre alimentação, a gente fala sobre espiritualidade, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Agora, no mês de novembro, a gente é o mês da educação financeira empresarial. Então, o mês inteiro, toda quinta-feira, vai algum treinador, algum palestrante falar sobre educação financeira na quinta-feira da nossa empresa. E a gente investe muito nisso. Nas nossas principais lideranças, a gente investe muito em treinamento e desenvolvimento. E a gente tem uma temática lá dentro da nossa empresa, tá? Isso é muito nosso, pessoal, da nossa cultura. A gente investe, sim, muito em treinamento, mas a gente não paga 100% do treinamento. Por que a gente não paga 100% do treinamento? Porque a gente entende que do outro lado também tem que ter um querer. Se a pessoa, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui clássico. Se esse colaborador, se o treinamento custa 20 mil reais, eu sei que é algo pesado ele pagar 10 mil reais, seria 50%. Mas de repente 2 mil reais parcelado em 10 vezes, ele consiga pagar. E é importante para mim que ele desenvolva esse pilar. Então, cara, ele paga lá 10%, parcelado 10 vezes. Mas quando ele diz assim, cara, tô disposto a pagar esses 2 mil parcelado 10 vezes... É o compromisso dele. Ele tá comprometido para fazer esse processo. Então, a gente investe muito, 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 muito. E tá sempre aberto para fazerem muito treinamento. Todo o nosso time vai ouvir isso aqui, sabe disso. A gente investe muito na galera. Time da YouMentor, nesse momento aí, como a gente vai estar no YouTube, em todas as plataformas, já deixa aí quais foram os últimos cursos que vocês fizeram, quais foram os últimos desenvolvimentos que vocês tiveram. Acho que é legal, até pra... Aqui tem uma frase muito... Eu falo e faço. Então mostra aí que o Mag tá falando e que vocês de fato fazem isso. Ótimo. E eu queria quebrar um paradigma aqui com o empresário. Quando fala principalmente treinamento e desenvolvimento. Eu vejo que muitos dos empresários brasileiros têm um romantismo em cima disso. Dono do treinamento, depois ele vai para a concorrência. Tem uma frase que é clichêzona, é melhor você desenvolver ele e ele partir para outro entregando resultado, do que você não desenvolver ele e permanecer dentro da sua empresa. Então esse já é o primeiro risco. Mas o segundo, que é o paradigma que eu quero quebrar, é que muitas vezes o empresário ele tem aquela mania de dizer assim, cara, investi muito no treinamento e desenvolvimento da pessoa e esse cara não me reconheceu, ou ele não valorizou algo do gênero. Vamos lá, empresários do Brasil. Para com isso, velho. Esse é um joguinho seu, porque era de seu interesse desenvolver ele.
Não fica querendo jogar a responsabilidade, dizendo que ele foi injusto com você, algo do gênero. Você tinha real interesse nisso. Então, você fez isso porque era importante para você, para a sua empresa, para toda a estrutura do negócio. Então, o empresário ele tem essa mania de ficar dizendo assim, porque investi, mas não reconheceu, porque eu fiz não sei tal coisa e agora me abandonou. Não, velho, era do seu interesse. Para com esse joguinho de querer jogar a responsabilidade pro outro lado. Vou pegar essa fala do Mag extremamente provocativa e que eu adorei. Que eu acho que aqui tem, inclusive, 2 lados pra gente olhar, tá, galera? O lado do empresário, que acha que porque ele pagou, que a pessoa queria, e não é assim. E o lado, às vezes, da pessoa que entende que porque ela quer, eu quero me desenvolver, aprender a jogar xadrez. E meu líder não pagou pra mim o desenvolvimento. Gente, nem um lado, nem o outro. Tudo é uma questão de equilíbrio. Dica prática, porque aqui a gente gosta de dica, hein, Mag? Na hora do PDI, galera, façam uma reunião de alinhamento. Mas, o que é essa reunião de alinhamento? Tão simples quanto o empresário, o líder, o dono, ele vai dizer o que espera. Então, Mag, o que eu espero de você nesta posição, nesta cadeira, nesta ação que você está fazendo, é X, Y, Z, e eu espero que você se desenvolva dessa forma. E, ao mesmo tempo, você, carreirista, vai falar para o seu líder, para o dono, olha, o que eu quero me desenvolver nesta cadeira, eu quero alcançar este objetivo. E aí, gente, a reunião de alinhamento, já diz o nome, é para que vocês estejam alinhados. Um para um lado, outro para o outro, combinado não sai caro, que também é um dos valores da CNP, vida que segue. E aí não vai ter nem o empresário dizendo, poxa, esse cara, investi nele e joguei fora, e nem um carreirista dizendo, meu líder não investiu em mim, não colocou grana para eu me desenvolver. Acabou, resolveu o problema. Exato, excelente. E tem uma outra chamada que eu acho que é importante, uma reflexão aqui. Eu acho que, quando a gente fala treinamento e desenvolvimento, pensem assim, quem não ouviu falar sobre pirâmide de Maslow ainda, puxa aí na internet que dá tempo de você puxar, é extremamente importante que você veja isso. Quando eu pego a principal base da pirâmide, a gente está falando de necessidades fisiológicas que a pessoa precisa resolver, moradia, alimento, vestimento, enfim. Se eu tenho colaboradores que estão aí abaixo de R$ 3.200, se a grande maior massa da minha empresa ganha esse salário, então pouco esse cara vai ter recurso para investir em treinamento e desenvolvimento. É de responsabilidade da empresa ajudar com que isso aconteça. Então não tira essa responsabilidade. Se você quer, vou tocar mais profundo. Se o líder, ele quer que a empresa cresça rápido, se ele quer que a empresa evolua rápido, e a grande maior parte do time dele é júnior, a única maneira de acelerar isso é com muito treinamento e desenvolvimento. Se ele não criar cultura de treinamento e desenvolvimento, vai demorar, vai ser lento. E esse cara, quando tiver em algum momento que ele começou a ficar um pouco mais maduro, ele vai receber outra proposta de uma outra empresa, ele vai sair mesmo. Porque, cara, você não dedicou energia pra ele. Ele não tá vendo um compromisso de ambos os lados. Que é o que você disse, né? O combinado não sai caro. Perfeito. Acho que aqui tem algumas coisas até legais pra gente aprofundar e investigar. Então, por exemplo, quando a gente olha pra aquela pessoa da cultura de desenvolvimento, a cultura de treinamento, tem um outro pilar, gente, muito importante, que eu queria até que você falasse, que é a cultura do feedback. Né? Porque para você treinar, para você desenvolver, você precisa dar feedback. A pessoa, ela não sabe muitas vezes se ela tá fazendo bem, se ela tá fazendo mal, o que ela tá fazendo. Então, sem o feedback, não vai funcionar, concorda? Concordo plenamente. Tem um livro chamado Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Eu recomendo esse livro para todo líder. Quando você... Vamos aproveitar aqui, galera, vamos deixar nos comentários o nome do livro bonitinho para garantir, porque como a gente tá falando de desenvolvimento, vamos ajudar todo mundo a se desenvolver. Ótimo, excelente. Pessoal, quando eu falo sobre cultura de feedback, tem pessoas que entendem que dar feedback é algo de corredor. Esquece isso, eu preciso parar e ter a intenção de fazer com que a pessoa entenda que essa conversa pode ser uma conversa dura ou uma conversa extremamente importante. Então preciso, no Rio Grande do Sul eles têm um costume de falar que é conversa joelho com joelho, que é quando você senta e deixa claro, estamos tendo uma conversa séria e isso é relevante e importante. Então quanto mais eu tenho volume de feedback, mais eu acelero o crescimento e mais eu estou ajustando todo esse volume. Então eu consigo. Lembra que júnior eu microgerencio tarefa. Pleno, eu acompanho. Sênior,
ele dou a direção e ele traz solução. Então, quando eu pego essas 3 camadas de pessoas dentro da sua empresa, o júnior você tem que microgerenciar. Então, você precisa ter uma rotina, no mínimo, semanalmente, de one-on-one com ele, que é essa conversa de feedback. É 20 minutos, não precisa ser 1 hora, não precisa ser todo um dilema, mas precisa sentar e saber que é uma conversa importante. Quando você pega alguém pleno, já pode ser quinzenal. O sênior, eu diria quinzenal, às vezes até mensal, mas o ritual tem que ter. E ele tem que partir da liderança. Eu acho que a liderança, ela é o guardião da cultura. Perfeito. Ele tem que garantir que a conversa é importante, que esses rituais são importantes. Então tem que ter. Eu acredito muito nisso, sabe? Uma vez eu participei de um curso que eles falaram que no one-on-one tinha que partir do liderado. E eu me questionei sobre isso, mas eu pensei, cara, eu sou muito de testar tudo. Eu falei, será que eu tô fazendo errado? Deixa eu testar. Cara, não aconteceu. Ficamos quase 3 meses sem ter reunião do one-on-one dentro da empresa. Não funcionou. Testei. Acho que isso é legal, Mag. Eu falo muito sobre isso. Que às vezes a gente acaba se prendendo a só fazer aquilo que quem recomendou você admira. E eu acho que você fez uma provocação muito legal que eu queria que cada um em casa que tá ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que vocês estão aí com a gente até agora, porque tá muito legal. Você vai parar pra pensar qual foi o último feedback ou qual foi a última dica que eu recebi e falei, ah, não, isso é bobagem e não testei. Gente, toda vez que a gente testa, pode até dar errado, mas a gente aprende principalmente com os nossos erros. Quando você olha pro negócio, como uma situação que o Mag tá trazendo, ele testou, viu que ficou 3 meses sem feedback, agora ele consegue, através de fatos e dados, dizer pra gente que, olha, não funcionou, portanto, não vão nesse caminho. Exatamente, quando quer construir cultura forte, quem sou eu pra falar isso pra Marcela, né? Ritos e rituais. Então, tipo, ter um ritual de one-on-one é extremamente importante, deixar travado. Poxa, a cada 15 dias eu sei, já tá pré-organizado na minha agenda que eu vou ter esse ritual. Então, ter essa frequência ajuda muito. Ah, aconteceu dia tal, teve uma reunião, eu tive que furar esse ritual. Ok, na próxima você alinha e mantém e faz de novo. Furou 2 ou 3 no ano, não tem problema. Tem vezes que vai precisar ser furado. Mas 90% deu certo. Imagine se tu não tivesse esse ritual, o que teria acontecido? Não sei se 10% teria sido executado. Então é muito importante ter isso. E agora, dando um jabá agora, imagina uma empresa aí de 100 colaboradores. Imagina tudo isso estruturado, as pessoas fazendo os registros do feedback. Imagina quando muda de liderança, tu poder entrar no sistema e olhar o histórico dos feedbacks que já foram dados, olhar o histórico. Cara, o quanto facilita a vida do novo líder. Totalmente. O quanto isso ajuda a fazer com que a empresa flua. Nem só do novo líder, né? Vamos combinar. Quanto facilita a vida do profissional. Porque, gente, não tem nada pior do que você pegar uma pessoa sem histórico. Você não sabe o que ela já evoluiu. Você não sabe se você já tá batendo numa tecla que já foi alinhada, que não ia funcionar. Você não sabe qual é o lugar de potência dela. Você não sabe quais são os pontos que você precisa ter mais cuidado, porque ela precisa se desenvolver. Histórico, de novo, a gente começou falando sobre isso, a gente vai seguir e fechar falando a importância dos dados. E você só tem dados se você tiver ali minimamente uma diretriz de onde armazenar, de como cuidar desses dados. Ótimo. A Youmento é uma empresa voltada para resultado, né? A nossa cultura, né? Transparência, dados, desenvolvimento contínuo e resultado. E daí tem um tracinho lá que é um batimento cardíaco, que é a linha das pessoas, que são eles que fazem todo esse movimento. Sem eles, não teria batimento cardíaco. Então, pessoas é o nosso centro. Quando a gente fala muito sobre isso, dados, resultado, a gente precisa ter clareza que quanto mais os dados está claro para mim, mais produtivo eu consigo ser. Eu consigo tirar da frente tudo aquilo que me atrapalha. Porque no final do dia, se você tem 10 tarefas, 2 ou 3 delas são as que realmente entregam maior resultado. Então essas eu preciso garantir que elas aconteçam, porque o resultado vai vir. Então vou dar um outro exemplo da própria YouMentor. Eu vou falar a gente vende aquilo que a gente faz, de fato. A YouMentor é uma plataforma de gestão de pessoas focada em produtividade. A gente quer trazer cada vez mais resultados para as empresas. Vou dar um exemplo. Empresas de RH Techs, do mesmo segmento que o nosso, que chegaram no mesmo nível de faturamento que o nosso, tinham 140 colaboradores. Eles queimaram nessa jornada mais de 5 milhões de caixa para poder entregar o mesmo resultado de faturamento.
Então eu entendo, pessoal, mais pessoas não quer dizer que a empresa vai ser mais produtiva. Não, não mesmo. Bem pelo contrário. Quanto mais pessoas tem, mais linhas de comunicação que eu tenho que ter, mais pessoas para dar atenção, menos produtivo eu acabo sendo. Então, ter pessoa certa no lugar certo, com a direção certa, muda tudo. O jogo tá ganho. Exatamente. E só não tá ganho se você não tiver cultura para contratar, promover, demitir e reconhecer essas pessoas. Ótimo, excelente. Eu falo sempre, Má, agora puxando jabá para você. Eu sempre falo que a cultura é o investimento mais barato que tem para ser feito para uma empresa ter sucesso. Nossa. Agora eu vou usar isso. Mas se tu parar pra analisar, Sim. é fato. Sabe por que é barato? Porque é do dono. Uhum. Você não precisa, em teoria, você não precisa fazer esforço para investir. Não é um investimento, é um investimento na autoavaliação, no autoconhecimento. Vou aproveitar agora, Mag, que a gente já tá indo pros minutinhos finais, infelizmente, porque se deixasse eu e você ia ficar aqui falando até não poder mais. Mas eu tenho algumas perguntas de bate-bola, e como a gente tá saindo de um assunto que faz muito sentido, eu vou começar com a primeira, que vai ser maravilhosa. Defina a cultura em uma palavra e explique o porquê. Peguei o Mag, viu? Em uma palavra. Prosperidade. Boa. Boa, gostei. Explica. Simplesmente pelo fato que, para mim, prosperidade é ter esse alinhamento entre tudo, né? Ter pessoas felizes dentro da empresa, ganhando muito dinheiro, porque as pessoas estão lá para poder prosperar de fato, e você tem uma sinergia muito grande dentro da empresa, entre todo mundo. Então, para mim, prosperar, ela não é só o resultado financeiro, é você ter felicidade no trabalho onde você tá, você conseguir estar num time onde você gosta, você ter um alinhamento com a empresa, tá envolvido com o propósito da empresa. Então, para mim, prosperar é algo muito forte, e a cultura é algo muito forte. Que bom. Vamos, gostei da resposta. No Brasil, Mag, qual a maior referência em cultura de liderança? Assim, quando você olha para o líder que para você representa a cultura. Nossa, agora eu posso ser muito injusto. Essa pergunta, nossa, Marcela, essa pergunta é pesada, assim. Não, mas assim, é a tua perspectiva. Não... Gente, tem vários, ele vai escolher um, tá? Tô aliviando tua barra. Escolhe um que você diz assim, quando você olha pra cultura dessa empresa, você vê aquele líder, vai. Cara, não tem como não falar do G4. É uma cultura muito, muito, muito forte. Uma cultura admirável. Bom, vou falar só um. Então é o G4 mesmo. Mas eu acho que tem muitas referências de liderança no Brasil que já construíram culturas muito fortes. Vamos pegar a área do jogo. Cara, a cultura que Bernardinho instalou em todos os jogos. Cara, é uma cultura que foi uma réplica dele. Ele, pra mim, é a minha referência no Brasil, é ele. Vou até deixar aqui o convite, Bernardinho. Então, fica aqui o convite pra você vir aqui no nosso podcast falar sobre a perspectiva de cultura do ponto de vista do esporte. Vai ser uma excelente troca. Vou adorar receber você aqui, Bernardinho. Terceira e última pergunta, Mag. Vamos lá. Se você tivesse um conselho pra dar pra alguém que tá começando a implementar a cultura organizacional, que conselho ia ser esse? Mapeie exatamente 4 pontos que eu acho fundamental. Deixa eu só ver se eu não vou esquecer nenhum deles. Como você está comunicando cultura na hora de contratar. Então, se você mapeou quais são as perguntas fundamentais para ter fit cultural com a cultura que você quer. Então, recrutamento e seleção. Como eu estou mapeando isso? O segundo ponto é quando eu estou reconhecendo as pessoas. Então, qual o recado que eu dou para a empresa inteira? Por qual motivo eu estou reconhecendo esse cara? Quando eu promovo, por que eu estou fazendo esse processo? Quando eu estou promovendo. E o último, quando eu estou desligando. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, quando você desliga, você também tem que comunicar para a empresa dizendo assim, cara, esse colaborador foi desligado porque ele fingiu um dos nossos grandes valores, que é a transparência. Então, para mim, esses 4 pilares são fundamentais para te criar uma cultura forte. Se nesses 4 pilares você mapeou como você comunica os 4,
dificilmente vai dar errado uma cultura forte. Gente, não poderíamos fechar de forma melhor. Porque, assim, esse aqui é o que eu falo, Mag, todos os dias. Eu falo sobre com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E quais são os 4 grandes poderes de um líder? Contratar, demitir, reconhecer e promover. Ótimo, aliadíssimo. Super aliado, da melhor forma da gente fechar esse podcast que foi incrível. Mag, por favor, deixa tuas redes, deixa as redes da YouMentor. Muito obrigada, foi uma baita troca. De fato, gente, vocês viram o quanto esse homem é especialista em gestão de pessoas. Deixa aí pra gente, por favor, tuas redes. Beleza, então pessoal, quem quiser me acompanhar, então é Magnum Barcarol lá no Instagram. Quem quiser acompanhar no LinkedIn, a mesma coisa também. A YouMentor, ela é mentor.com.br, o nosso site, e também tem as redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, fica bem fácil de encontrar lá, é único. Vou facilitar a vida de vocês, ó. QR Code tá aqui, aponta o QR Code, qualquer momento do podcast você tem acesso a YouMentor. Foi um prazer, querido. Muito obrigada a todos vocês que ficaram, que acompanharam. Marca a gente lá, @cultura na prática, @marcela.zaiden. Faz vários cortes nossos, bota pra subir que compartilhar conhecimento é uma das melhores coisas da vida. Muito obrigada.